Uma lei que teve sua sanção lá 28 de novembro de 2022. Nós tivemos a primeira pesquisa, o primeiro censo, feito no ano de 2024. Foram 92 dias de pesquisa. Na época, a amostragem foi feita através de um link da Secretaria de Comunicação, que ficou aberta por 92 dias. Dia 14 de 11 de 2024, teve a apresentação desses dados aqui, onde a gente teve praticamente 1.062 pessoas que responderam a esse questionário, a essa pesquisa, para que a gente traga dados. Hoje a fila do NAIP está em 2.310 pessoas de fila no NAIP, então é uma fila gigantesca. A gente precisa de dados, sem dados a gente não vai conseguir fazer uma gestão da qual precisa ser feita, principalmente quando a gente se fala em DI, e a gente precisa saber a continuidade. No artigo 4, isso mesmo, se eu lembro que é isso mesmo, artigo 4, ele fala que deve ser realizado a cada 2 anos. Na época, quando foi apresentado dados, a gente pediu que fosse aberto novamente o link dali 6 meses, no meio de 2025, para que a gente coletasse novos dados, visto que foi muito pequeno o número de pessoas que responderam a esse censo. Então, hoje eu gostaria de saber da Secretaria como está, né? A gente já tem aqui as pesquisas, o andamento, de que forma que vai ser a amostragem, como que vai ser feito esse censo nesse ano, que está dando 2 anos do que foi feito o primeiro. Porque desde o início do nosso mandato a gente tem trabalhado muito nessa questão do autismo, TDAH, dislexia. A gente sabe que essas DIs têm atrapalhado a vida dessas crianças, os pais têm passado dificuldade, a gente sabe que o Estado, no geral, não estou aqui culpando o município de Joinville, tem uma dificuldade muito grande para agir conforme esse assunto. Nós temos um número muito grande de pessoas sem laudo, nós temos também laudos falsos, e a gente sabe a dificuldade que é para gerir esse assunto. Mas desde o início, a gente vê que as 2 secretarias, elas não fizeram questão desse censo. Nós tivemos que cobrar, e numa fala aqui da secretaria, disse assim: Brandel, não tem como fazer esse censo. E eu tive que explicar aqui que daria para fazer pelo menos autodeclaratório, através de um link, usando a SECOM, e assim foi feito. Foi feito só para entregar, só para dizer, vamos fazer porque o Brandel está cobrando e nós temos que entregar alguma coisa. Para vocês, a soberba que está dentro do coração de vocês, ela é muito grande. Vocês se acham autossuficientes e apresentam dados que vocês já têm, baseado em IBGEs e tudo. E a quantidade de pessoas que está para ser atendida nessa cidade? Se vocês têm todos esses números, por que fazem tão pouco? Se o NAIP, Bruna, não fosse pressionado por nós, vereadores, daqui o pastor Ascendino, que ajudou nisso, não teria pronto no final de dezembro. Ele estaria lá. Como até hoje vocês não conseguiram botar uma OS para aumentar o atendimento. Ainda erro no edital. Será que está certo isso? Será que eu estou sendo chato demais? Bate a minha porta todos os dias, vai lá, senta um dia comigo, vai lá, vamos lá sentar comigo um dia lá no gabinete. Vamos lá ver o desespero dessas mães. Ou essa mãe atípica que mandou esse ofício. Você sabe que é ter um filho com uma deficiência intelectual? É um desespero para essas famílias, sabe? Elas pensam, o que vai ser do meu filho quando ele ficar jovem, adolescente? O que vai ser desse meu filho se eu morrer? Qual autonomia que esse meu filho vai ter? E se nós que estamos no setor público, nós não tivermos essa sensibilidade de olhar por essa parte da população que tanto precisa, que bate, vereadora Vanessa, todos os dias nas escolas pedindo professor auxiliar. Todos os dias. A gente sabe que muitas vezes tem uma falta de comunicação, ou tem uma lei federal, que eu já discuti isso lá no Ministério da Saúde, onde ela não dá parâmetro para o gestor da cidade, né? Ela diz assim, ó, precisa de professor auxiliar. Quantos professores auxiliar? Quantos, se eu tenho 2, 3 de nível 1, mas se eu tenho um nível 3 agressivo, quantos professores auxiliares eu preciso? Que dificuldade para essa professora auxiliar, né? Trabalhar ali, naquela hora que ela vai desorientar, levar lá no pátio, levar no banheiro, isso é AVD. Nós precisamos, sim, professor auxiliar, que sente junto com o professor regente e trabalhe para ele a matéria para que tenha autonomia. Nós não temos isso, é muito pouco. Graças a Deus, os meus filhos são típicos, mas me dói muito, porque eu trabalho com muitas famílias atípicas. Eu não trabalho com instituições. Eu trabalho diretamente com as famílias, com aquela mãe, com aquele pai que acorda cedo, que investe o pouco que ganha para poder dar uma vida melhor para o filho, através de terapias tão caras. Tudo isso virou um nicho de mercado tão gigantesco que hoje o neuro
é 600, é 800 reais. Qualquer terapia, por mais simples que seja, nós não vamos pagar menos de 180, 200 reais. Aí você trabalha 10 vezes 200, 2.000, mais do que um salário mínimo só para um tipo de terapia. É por isso que a gente pede esse censo. É por isso que a gente pede que esse censo não seja feito através só de um link autodeclarativo, mas que esse censo poderia ter sim um empenho, e como se fala muito, né? Quando a gente é servidor público, se fala em trabalhar em rede. Trabalhar em rede é na hora da matrícula. Você ter esse questionário, que são apenas 13 perguntas que está se fazendo. E aqui nós temos um direcionamento para confrontar já com os dados que você tem. Ninguém está dizendo aqui que essa lei proposta por nós, mas trabalhada com várias manhas atípicas, não foi algo da nossa cabeça, ela vai ajudar vocês a fazer a prova real dos dados que vocês têm. Direto na fonte que é a escola. Se nós tivéssemos essa pesquisa, vereador Alisson, dentro das unidades básicas de saúde, através das ACS, 13 perguntas. Isso não vai dar, no máximo, 10 minutos. Nós vamos confrontar esses dados. Lá no CRAS, quantas famílias que vão lá atrás de um CAD único, vão lá atrás de um benefício, e poderiam também estar respondendo, para que a gente juntasse esses dados, fizesse um confronto, para a gente ver a realidade da nossa cidade. Porque a gente não vê avançar. Todo dia tem um vereador brigando por isso. Está ali o vereador Pastor Ascendino, o vereador Diego dessa casa já saiu, vereador Lucas, vereador Alisson, vereadora Vanessa também toca muito nesse assunto. Eu acho que praticamente todos, se tirar um ou outro, porque cansa. Cansa bater a porta do executivo, cansa em outras cidades ver algo avançando. Não, mas nós temos o NAIP, não precisa de um centro de referência. Se nós tivéssemos um centro de referência, como eu propus há alguns anos atrás, hoje nós estaríamos bem diferente. Essa fila que só aumenta. Não é para mim que vocês vêm aqui responder 5 minutos, apresentar um dado, já temos, estamos fazendo. Legal. Está se vendo na cidade que não está acontecendo. Precisa se fazer muito mais. E eu não os culpo, mas na posição que vocês estão, vão ter que escutar, porque é vocês que estão aqui representando as pastas da saúde, da educação e da SECOM, da comunicação. Nós estamos muito aquém do que nós podemos fazer. Nós podemos melhorar e podemos melhorar muito mais. Essa lei, vereadora Vanessa, da qual a gente propôs, que foi a PLC 20 de 2025, nós propomos, mesmo defendendo o concurso público. Eu defendo o concurso público. Para a saúde e para a educação. Eu também tenho uma sensibilidade que, se inchar demais o Estado, nós não vamos dar conta. Mas situações como essas, pontuais, que é o professor, o educador, o auxiliar, que hoje nós estamos com dificuldade de ter, nós poderíamos abrir uma exceção. Mas falta, junto à Procuradoria, alguém que seja firme e diga e assuma a responsabilidade. Não, nós vamos fazer. Se nós tivermos um problema, a gente retrocede. O que a gente não pode é deixar como está. Não foi um vereador que, de repente, não acumula o conhecimento técnico da qual vocês, dentro da secretaria, estudaram para isso. Mas é um vereador que ouve, é um vereador que senta, é um vereador que se dispõe a estar com a comunidade, independente da classe social, independente do nível cultural, ouvindo. Porque essa é a verdadeira função do vereador. Eu não preciso ser técnico na área da saúde, ter mestrado na área de educação, para saber o que precisa ser feito. Eu preciso ter empatia. E não se tem. Nem no executivo, falta muita empatia na questão, quando a gente fala de TEA, muita empatia. E em todas as áreas. Se não mudarmos, vai continuar da mesma forma. Não dá para dizer que não é nossa culpa. Vai ser a nossa culpa. Qual o legado que nós estamos deixando, ocupando a cadeira que nós estamos ocupando? Isso vale para todos nós. Eu vou fazer a minha parte. Para terminar, deixo aqui uma reflexão que todos conhecem. Uma floresta estava pegando fogo. E elefante corria leão, corria zebra. E um beija-flor voltava em direção ao fogo e trazia uma gotinha de água e jogava sobre aquele fogo. O elefante parou ele e disse: por que tu está fazendo isso, meu amigo? Você não vai apagar o fogo, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Incluir, O que é realmente uma inclusão de verdade? Mas a gente já viu escola nos Estados Unidos
que dentro da própria escola ele tem salas especiais que tratam alunos com um nível maior de dificuldade de aprendizado ou com alguma DI, numa sala especificada, com um professor preparado para fazer esse atendimento. Vendo nessa ótica, a gente não precisa criar uma escola quando se fala de espaço físico, nós temos uma logística, nós temos uma cidade espalhada, então se cada cidade, escolas nossas, elas pudessem ter uma sala especializada, com um professor especializado, preparado para trabalhar com essas crianças, nós temos um avanço muito grande, um custo bem menor, e nós não vamos ter um problema de logística, porque hoje, quando a gente fala de um contraturno de APAE, praticamente todo ano, né, vereador Alisson, a gente vem aqui ter uma discussão quem é o responsável, é a saúde ou é a educação por esse transporte. Então é algo que tem que ser muito discutido. E o outro, nessas escolas, quando vai ter o recreio, as crianças vão estar todas juntas. Daí ali tem uma inclusão de verdade, ela brinca com os outros amiguinhos, ela se sente pertencente àquela escola e elas não se sentem excluídas estando em uma escola especializada, uma escola diferente. Então ela está na mesma escola, mas naquela escola tem um atendimento especializado para ela. No meu entender, essa é uma grande vitória para os pais que querem incluir os seus filhos. Ele não tem que levar para uma escola diferente, ele leva para a mesma escola e na hora do recreio aquela criança se sente tão incluída, porque uma criança que tem uma DI, que tem uma deficiência, quando ela chega em casa, gente, e ela olha para o papai e diz assim: pai, hoje teve um amiguinho que brincou comigo. Gente, o coração do pai fica arrebentado. Sabe que é uma criança que tem dificuldade de mobilidade, e ele chegar para o pai e dizer assim: pai, tu sabia que no recreio eles brincaram comigo? Eles me empurraram na cadeira de roda. Meu pai, foi tão bom. Amanhã eu quero voltar para aquela escola. É isso que eu defendo. Obrigado, vereador.